Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quinta-feira. Chega junto com a gente, participe, seja também um dos nossos comentaristas. Sua participação é muito importante para a gente. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia a Nayara Moura. Bom dia ao professor Haroldo Arruda. Bom dia. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, professor Haroldo Bom dia. Arruda Júnior. Calma, deixa eu terminar de falar o nome dele, que é comprido. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente quinta-feira a todos. Uma excelente quinta-feira de muitas bênçãos e que a gente consiga, né, passar por tudo isso o mais rápido possível, porque a situação está feia. Cada dia pior. Você vê, chega aí, daqui a pouco a gente vai falar mais disso, mas mais uma vez... Onde que a situação está pior? No Brasil inteiro, No né? Brasil? Mas Mato Grosso tá bem pior. Tá complicado, né? Muito. Não, mas tem gente que pensa diferente, Nayara. Não, tem gente que pensa diferente. Por exemplo, está aqui, ó, o líder do governo na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros, que já foi ministro da Saúde lá no governo Michel Temer. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele vê a situação, abre aspas, até confortável, fecha aspas. E ele diz o seguinte, essas declarações dele aqui, irresponsáveis, diga-se de passagem, é bom colocar isso, foram feitas um dia depois do Brasil atingir o maior número de mortes em um único dia desde o início da pandemia. Desde o início da pandemia. É muito absurdo uma declaração desse tipo. E olha só, ele continua, abre aspas, é natural que haja nesse momento de pico da pandemia um repique da pandemia. E ele continua, não esperávamos ter esse aumento de casos e acontece mundialmente. O Brasil é o epicentro da pandemia no mundo, não é, deputado? Já estamos, aí ele prossegue, já estamos com o sistema de UTIs mais estruturado. Está mesmo, né? Estruturado aí com taxa de ocupação de 95, 96, 97, tem lugares, e o seguinte, com fila, né? Com fila, lá no Rio Grande do Sul, ontem eram 300 pessoas na fila, aqui em Mato Grosso são mais de 100, e aí ele continua. Mas ainda assim, temos tido em alguns lugares o esgotamento da rede. Em alguns lugares que ele quer falar assim, no país inteirinho. Isso daqui, ó, não ajuda em absolutamente nada, nada, nada. O país, o seguinte, ontem passou de 285 mil mortos. A média móvel nos últimos 14 dias bateu outro recorde. Mais de 2.000 mortes nessa média móvel. Não é a diária, não, é a dos 14 dias, né? Tomando-se como base esse período aí, porque ontem foram mais de 2.700 mortes no país inteiro. E aí, o senhor Ricardo Barros diz o seguinte, olha, nós estamos vivendo uma situação até confortável. Foi infeliz, né, Lúcio? Não, mas muito infeliz. Absolutamente muito infeliz muito nessa infeliz. fala. Ou seja, é tipo assim, alguém que acredita que é possível tapar o sol com a peneira. Ele foi muito infeliz e mal informado, né? Porque, veja bem, ontem mesmo a Fiocruz deu um comunicado dizendo que nas próximas 2 semanas nós teremos 100% do sistema de saúde, tanto privado quanto público no país, absolutamente colapsado, sem nenhuma condição. Esse foi o meu destaque de ontem, inclusive, aqui na Notícia de Frente. Né? Foi, por conta exatamente de 3 fatores importantes. A questão da mutabilidade do vírus, que você não tem só mais uma variante aí no Brasil, você tem mais de uma variante no Brasil. A questão da falta de vacinas, ou a falta de celeridade nesse processo de vacinas, né? E, infelizmente, ainda com restrições ainda brandas em alguns locais do Brasil, que, segundo a Fiocruz, deveriam ser um pouco mais rígidas, né? Mas a gente vai enfrentar, pelo menos nos próximos 15 dias, aí, 20 dias, realmente uma situação bastante difícil no Brasil. Pois é, gente, muito difícil, a gente realmente não sabe para onde que vai caminhar. E é muito triste ver que pessoas no auge dessa pandemia, no auge de mortes, de filas. Ontem a Luciana Gavilha fez uma reportagem incrível, parabéns pela reportagem, mas assustadora. Eu revi de novo no Cidade Alerta, foi no Jornal do Meio-Dia, ela ligando para os hospitais particulares aqui de Cuiabá para perguntar como que estava a questão da fila. Alguns trabalham com fila de espera, outros é o que entrar no PA, outros é o agravo, enfim, nem dinheiro
Nem se você aí tiver muito dinheiro para reservar resolve. uma vaga, não estão mais fazendo isso. As pessoas estão morrendo no PA, no pronto atendimento. Né? Você viu na reportagem do Cidade Alerta ontem, morrendo no PA por falta de atendimento. E aquela cena que nós vimos, dolorosa, sem dúvida alguma, das pessoas rezando em frente ao hospital, esqueci o nome do hospital lá em Cáceres, né? Aquele hospital lá em Cáceres, São Luís, né? Está se repetindo no estado todo, no Brasil todo. Nós tivemos agora recentemente também em Chapada dos Guimarães. A mesma situação, as pessoas se ajoelhando e pedindo intervenção divina num momento como esse, muito difícil e doloroso para todo mundo. É muito complicado, sem dúvida alguma, é muito complicado. Eu já disse por várias vezes, quando alguém vem falar comigo, sob o ponto de vista da filosofia, o ser humano, a humanidade precisa pedir perdão a Deus num momento como esse. Perdão a Deus por todas as atrocidades que ele vem cometendo durante anos, que a humanidade em si vem cometendo durante anos. Parodiando, eu acho importante isso, né? Parodiando o nosso amigo, né? O grande comunicador Edivaldo Ribeiro, do Cadeia Neles, só Jesus na causa. Só. A situação é não terrível. Tem controle, terrível. Não tem, e você não fica completamente impotente numa situação como essa, né? É uma doença, é um vírus que aparta, né, que separatista por completo, separa você das pessoas que você ama imediatamente quando você já tem sintomas. E pior é que você não tem atendimento, você não tem amparo, né? Você não tem o que fazer numa situação como essa. Isso é muito complicado. Isso cria uma crise de ansiedade muito grande na sociedade. Imagine você ter qualquer tipo de problema e não ter nenhum tipo de atendimento. É algo é impensável, mas é exatamente isso que está acontecendo em nosso país, infelizmente. E olha, tem uma outra informação, agregando a tudo isso que nós estamos falando aqui, que preocupa e preocupa muito. Olha só qual é a informação. Estoques de kit intubação estão em níveis críticos e podem acabar em 20 dias, aponta o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, né? E aí é o seguinte, só detalhando, esse kit intubação, ele tem entre outros itens, remédios para anestesia, sedação e relaxamento muscular. Ou seja, esse kit intubação é aquele que é utilizado lá na UTI, quando o paciente atingiu um estado gravíssimo, né? Um comprometimento pulmonar agudo, né? Bem delicado e não tem outro jeito, né? Ele tem que ser intubado. E aí a informação aqui é o seguinte, esse problema tem lá em Florianópolis, tem no Distrito Federal, tem lá no Pará, né? Os 12 hospitais da rede estadual lá no Pará só tem estoque para mais 15 dias, né? Em Florianópolis, o hospital estadual, medicamentos de intubação estão sendo diluídos para render mais, ou seja, tipo assim, né? Coloca um pouquinho mais de água no feijão, né? Porque vai ter mais gente, né? Quer dizer, desculpando aí a ironia, a brincadeira, né? Mas só para ilustrar a gravidade dessa situação. E aí o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde calcula que as reservas, né? Essas reservas aí de medicamentos devem durar muito pouco, né? A previsão aqui é em torno aí de 15 dias. Os médicos no Brasil, Lúcio, infelizmente, estão tendo que decidir quem que fica no respirador, quem não fica no respirador, quem fica com isso, quem fica no aquilo. Mas nesse caso não vai nem ser preciso, né? Porque para entubar tem que ter esse kit. Exatamente. E os médicos estão tendo que decidir outra coisa, entre eles, não é nem entre os pacientes. Eles estão tendo que decidir. Eu e a Nayara entrevistamos ontem a presidente do Conselho Regional de Medicina, no Jornal do Meio-Dia, a doutora Ildenete Monteiro Fortes. Ela falou, olha, falta EPI, faltam os equipamentos de proteção individual, falta luva, falta máscara, né? O próprio secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, admitiu isso, né? De que as indústrias até aumentaram a produção, só que os preços foram lá em cima. Ou seja, quem está lá na frente de combate à pandemia está ficando desprotegido. E olha, aqui em Mato Grosso foram quantos, Nayara, que já faleceram? Me parece que 26. Não, no total aí. Dos médicos, 26 médicos já morreram nesse enfrentamento, tentando salvar
a população. Aí fora os outros profissionais de saúde, aqui entra enfermeiros, técnicos, o pessoal que trabalha na limpeza, Sim, na limpeza. Das UTIs, aí o pessoal, os maqueiros, né, que carregam os corpos, aí a gente estende isso, gente. Nossa, tá muito além do que a gente pode enxergar, as funerárias, os couveiros, o pessoal que trabalha em cemitério. É uma cadeia de desgaste muito grande, que a gente não consegue mensurar. É a linha de frente. Mensurar. Não, e aí, diante dessa situação, diante desse quadro que nós estamos traçando aqui, que as pessoas ficam indignadas quando a gente ouve, quando a gente presencia governantes, autoridades que deveriam ter responsabilidade cometendo as maiores atrocidades na pandemia. Não é isso? Quer dizer, pessoas que não assumem o que deveriam assumir, não é isso? Ficam tentando tapar o sol com a peneira, e tem um monte aí, não é? Tem um monte, né? Não é pouca gente, não, né? É a politicagem rola solta e a população sem UTI. E o pior de tudo é aqueles que não fazem nada. Ficam ali parados, fecham as portas dos seus poderes e tchau. Fazem discurso, né? Isso. Fazem discurso. Discurso eles fazem bastante, né? Olha, antes da gente mudar de assunto, deixa aqui com a participação do nosso telespectador aqui, o pessoal está participando bastante, mandaram uma foto aqui pra gente. Esse rapaz se chama Emerson, meu vizinho de loja, ficou mais de 2 meses lutando pela vida por conta do vírus e ele venceu. Parabéns, Emerson, você vê até que ele colocou tráqueo, né? Deve ter ficado entubado muito tempo mesmo. Mas, gente, bom dia, Nayara, bancada. Nesta segunda-feira, minha esposa tentou fazer o cadastro lá naquela linha de crédito, mas não conseguiu. Ontem saiu esse informativo. Não quero acreditar que realmente essa linha de crédito seja somente para os amiguinhos do governo. Aí ele manda aqui, o que saiu foi que, devido ao congestionamento, o programa está suspenso temporariamente para novas solicitações. Eu preciso ver isso junto ao Desenvolve MT, tá bom, meu amigo? Vou mandar neste momento essa mensagem sua para a assessoria, para a Lívia, que é assessora lá do Desenvolve MT. O Desenvolve MT é um órgão, né, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não é isso? Isso. É vinculado lá ao secretário César Miranda, né? Que de repente também, se estiver nos assistindo aqui, pode ter maiores informações para orientar aí os telespectadores. Olá, bom dia. Já está na hora do Brasil pedir ajuda internacional para trazer mais médicos. Leonardo. Mas aí, será que vai achar? Não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil assim. O mundo todo está passando por uma dificuldade muito grande, né? Essa linha de frente de médicos, profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos, intensivistas. Eu já havia dito aqui que o Brasil já tinha uma deficiência muito grande com relação a intensivistas, principalmente, porque você precisa de uma equipe mínima de operação de UTI. Não adianta ficar abrindo UTIs, né? Porque você precisa ter uma equipe específica ali de 6 pessoas, pelo menos, para a operação dessa UTI. E o número de intensivistas é muito pequeno em nosso país. Gente, o primeiro suplente, o pecuarista Gilberto Catani, deve assumir a vaga do deputado Silvio Fávero, do PSL, que morreu vítima da Covid-19 no final de semana. Ele falou sobre os projetos e ações que pretende realizar no mandato do Legislativo. A posse de Catani está agendada para ocorrer hoje. Confira na reportagem. O primeiro suplente do PSL, Gilberto Catani, deve assumir a vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, após a morte do deputado Silvio Fávero, também do PSL, vítima de uma infecção generalizada após contrair o coronavírus. Estamos aí num sentimento de tristeza, num misto de responsabilidade, porque sabemos que o trabalho do Silvio foi um ótimo trabalho diante da Assembleia. Perdemos aí realmente uma perca irreparável para o estado do Mato Grosso. Um pai de família que deixa filhos, deixa esposa, isso para nós é uma perca muito significativa. O Silvio é da cidade onde eu me criei, a gente se conhece desde a juventude, aí, há muitos e muitos anos atrás, e nunca tivemos nenhum embate a não ser o campo das ideias, né? É notório que eu e o Silvio discordávamos de muitas coisas, mas realmente um sentimento de tristeza perdermos uma pessoa como o Silvio. No pleito de 2018, Gilberto Catani teve 11.629 votos, eleito primeiro suplente do PSL.
Já em 2020, fora do partido, disputou a eleição suplementar ao Senado como primeiro suplente da chapa do PRTB. Em fevereiro deste ano, ele retornou para o PSL. Assumir uma vaga pode se tornar uma batalha. Eu já protocolei, sim, o meu pedido de posse, né, está protocolado. Eu não temo por nenhuma represália, apesar de acontecer, sim, a gente sabe que já está acontecendo. As pessoas realmente são ávidas pelo poder, né, e querem, de certa forma, tirar aquilo que é de direito de cada um. O pedido de posse está protocolado no TRE. Segundo ele, assim que assumir, deve seguir alguns projetos do colega. Taxado como conservador, radical, ele pretende colocar em prática a ideologia do partido. Ele tem um excelente projeto, por exemplo, na área das escolas cívico-militares. É um sonho de todo conservador é ter uma escola militar na sua cidade. E eu acho que o povo mato-grossense tem pedido muito isso e, com certeza, nós vamos honrar o legado do Silvio, continuando esse projeto dele. Eu digo para você, se defender a família com unhas e dentes, se defender a inocência das nossas crianças, para que não sejam levados para uma ideologia nefasta, como é a ideologia de gênero nas nossas escolas. Se defender a fé em Deus, se isso for ser radicalismo, então eu sou radical. Eu vou trabalhar nessa linha, defendendo esses princípios com todas as minhas forças, né? Creio que o partido também pensa da mesma maneira. No estado do Mato Grosso, as pessoas que estão no partido são pessoas que têm essa linha de pensamento, e me sinto muito confortável hoje na atual conjuntura do partido. Apesar de ser apoiador do presidente Jair Messias Bolsonaro sem partido, o produtor deseja aplicar políticas na agricultura familiar e apoiar a reforma agrária no Mato Grosso. Eu fui eleito para defender a pequena agricultura, principalmente pessoas que estão em área de assentamento, buscando maneiras rápidas de regulamentação, de desbloqueio das pessoas que estão lá, buscando maneiras que o pequeno produtor possa ter mais acesso, né? Ter o seu documento é a coisa mais importante no momento para qualquer produtor que esteja numa área de assentamento, por exemplo. Bom, agradecer o pessoal de Sinop pela matéria, e o pessoal de Sinop conversou com o Gilberto Catani, que então deve tomar posse hoje, depois, né, de muitas brigas ali por essa vaga. Tem isso também. Eu acompanhava aqui a entrevista, né, do suplente aí, Gilberto Catani, e aí é o seguinte, tem um ditado antigo, né, o peixe morre pela boca, não é isso? Uma frase aqui do suplente de deputado Gilberto Catani: as pessoas são ávidas pelo poder. Espera aí, ele está falando isso para quem? É para o segundo suplente ou não? Não, essa é a pergunta que eu faço. As pessoas são ávidas pelo poder. Pelo seguinte, porque ele se elegeu pelo PSL, certo? Aí é o seguinte, não está legal aqui, aí ele foi lá para o PRTB. Aí foi candidato, que é suplente lá, numa chapa ao Senado do PRTB. E aí o seguinte, era preciso verificar também o seguinte, não, mas ele voltou para o PSL em fevereiro. Voltou? Mas e aí, essa ficha dessa nova filiação está registrada lá no Tribunal Regional Eleitoral ou não? Ou não? Porque alguém pode falar, não, essa ficha aí de fevereiro fez com data retroativa, não sei o quê, entendeu? E aí está aqui, ó, está aqui o presidente da Assembleia, Max Russi. Ele crê aí numa judicialização da vaga e pediu lá uma posição da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Tem informações aí que dizem o seguinte, olha, como ele foi diplomado, o Gilberto Catani, que diz que as pessoas são ávidas pelo poder, não é isso? Ele foi diplomado, né? Ele foi diplomado, então ele teria o direito de assumir no lugar do Silvio Fávero e não o segundo suplente, né? O Haroldo aqui não consegue se conter. Eu não consigo, é porque eu não tinha tentado para essa frase, entendeu? Ele disse aí, as pessoas são logo ávidas ele pelo poder, não é isso? Logo ele. Então só para concluir aqui, tem especialistas aí que dizem, olha, não, ele pode assumir porque ele foi diplomado, né? Quando foram diplomados todos os deputados estaduais e os suplentes, mas deve ter sim uma discussão judicial grande sobre
esta vaga aí aberta com a morte do deputado Silvio Fávero. Não esquecendo, não é, professor Haroldo e Nayara, que as pessoas são ávidas pelo poder. Lúcio não deixa passar Não, não deixa passar. Eu não tinha tentado para isso, de forma alguma, nem prestei atenção na entrevista, mas realmente, partindo dele, né? É algo, no mínimo, estranho, mas tudo bem. Gente, deixa eu saber os destaques de vocês para hoje. Haroldo, qual que vai ser o seu? Recentemente foi publicada uma pesquisa do Datafolha, lembrando que o Datafolha faz pesquisas não regulares, né? O Poder 360 faz com mais regularidades, a cada 15 em 15 dias. O Datafolha faz de cada 30 em 30 dias, né? Apontando um percentual de rejeição do presidente Jair Bolsonaro que vem crescendo. Vou fazer uma análise geral sobre essa evolução da rejeição do presidente Jair Bolsonaro, os motivos dessa rejeição e o que pode, de certa forma, reverter isso nos próximos meses. Lúcio? Olha, meu destaque de hoje é para uma denúncia gravíssima, né? Espero que responsável, né? De um deputado estadual, o deputado Faisal Calil, né? A denúncia dele aqui é a seguinte, de que a Energisa fraudou o balanço financeiro para aumentar o preço da tarifa, né? É algo que merece ser apurado. Fizeram um barulho danado há um tempo atrás aí. CPI da energia, preço abusivo, estão fraudando, disseram que fraudavam até os medidores, não é isso? Sim. Fraudavam medidores e agora tem essa denúncia da Energisa dizendo que, nas palavras do deputado Faisal Calil, que ela fraudou o balanço para aumentar o preço da tarifa. Vamos fazer o seguinte, não avançou na CPI, né? A CPI não avançou, fizeram um carnaval danado. O que é que estavam querendo com aquela CPI? Era arrumar a vida de algumas pequenas empresas, de fornecedores que estavam insatisfeitos porque a Energisa estava contratando os serviços fora de Mato Grosso? Era só para isso? Ou era para sair em defesa da população? Agora aqui é o seguinte, tem que explicar isso, né? Teve fraude no balanço? Teve fraude no balanço? Ou não? Eu acho que, inclusive, o deputado também tem que provar isso, né? Ele inclusive, tem que provar. Lúcio, que é muito grave. Não, é gravíssimo. Já pensou, é gravíssimo. Eu acho Faça importante o seu gato porque que a Energisa faz o dela, né? Esse é o título do que ele traz aí. Eu acho que foi um artigo que ele escreveu. Não, ele propôs isso, não é? Ele propôs isso. Ou seja, o gato é que o gato é crime, não é? É roubo, não é isso? Então é o seguinte, aí propõe uma coisa dessa e depois ele fala em fraude do balanço, né? Então é o seguinte, a Energisa tem que dar explicações, mas o deputado também tem que comprovar o que ele está dizendo, né? Não pode o seguinte, se esconder atrás da imunidade parlamentar dele para ficar falando aquilo que bem entender. Só para entender, né, para o telespectador entender, que eu tenho certeza que muita gente não entende, né, como eu também não entendia. Esse balanço, Lúcio, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, né? Esse balanço é um balanço que a Energisa apresenta para a ANEEL, para que a ANEEL possa autorizar um aumento de energia. É isso? É o balanço que todos... Balanço geral? É o balanço que essas assim, empresas... por exemplo, porque a Energisa não pode por si só aumentar a energia, né? Aumentar a tarifa de energia, certo? Ela precisa apresentar um balanço para a ANEEL, não é isso, né? Tudo programado, né? Não pode ser a ANEEL mesmo, né? Não, ela tem normalmente esses... a AGER ou a ANEEL? Eu não sei, eu não confundo isso. Normalmente o custo desses serviços concessionados, né? Como é o transporte coletivo também, como é a água, né? Eles têm lá uma planilha de custos, né? Então, é isso que foi fraudado, é isso que está sendo dito. Não, na realidade aqui ele fala outra coisa, né? Que é o balanço que foi fraudado, né? E aí ele coloca aqui que a empresa teria ocultado investimentos para desequilibrar as contas. Exato, é para justificar um aumento. Para justificar o aumento. Então, olha, está difícil a coisa aqui, precisa aumentar, não é isso? Entendi. Pois é. É isso. Essa é a denúncia do deputado. Vamos falar disso, porque... ele tem que explicar. Porque essa CPI também está paradinha aí, grave, ninguém mais ouviu falar nada. Gente, vamos mostrar aqui... mas a culpa é da pandemia. Escuta só, vamos falar que a culpa é da sabe pandemia. De que era antes? Das eleições, que aí teve o presidente dessa CPI que foi candidato, Eliseu Nascimento, aí deu uma parada, aí todo mundo para. Aí vamos ver agora. Não, mas quando estava sem assunto, né? Quando estava sem assunto, eles iam lá, cidade do interior, fazia audiência pública
assim, românticas, né? À luz de velas, não é, deputado Eliseu Nascimento? Mas depois parou tudo, né? Resolver o problema, então? Será que resolver o problema das prestadoras de serviço aqui de Mato Grosso? Não, eu concordo. Eu entendo que a Energisa deve contratar, sim, privilegiar as empresas daqui, né? É lógico, vendo a questão de custos, né? Sem dúvida. Sem problema nenhum. Agora é o seguinte, não se pode montar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, utilizando mandatos populares para resolver problema do empresário A, B ou C. É isso que não pode. Por interesse próprio. É isso que não Deixei pode. aqui as mensagens, gente, mais peregrinação, pessoal aqui vivendo, sentindo na pele, né? Todo esse colapso da saúde. Estou com sintomas de Covid desde ontem. Fui para o trabalho e a empresa me dispensou para fazer exames. Porém, fui na arena, não tinha mais senha. Passei pela UPA do Pascoal Ramos e a mesma estava fechada, pois se encontra superlotada e não tem médico suficiente. Por último, recorri à Policlínica do Pedra 90, bairro que eu moro. Fui atendido pelo médico depois de quase 6 horas de espera. E no apagar das luzes, pois a Policlínica não tinha mais como me atender, porém não fiz o teste. Hoje consegui agendar para amanhã na Arena Pantanal. Sou a Elianai Cabral do Pedra 90, pessoal aqui participando. Ontem nós soltamos uma enquete no Cidade Alerta, perguntando exatamente para as pessoas que estão nos bairros, como é que estava funcionando a questão, ou não estava funcionando a questão da atenção básica, né? Lá no bairro, lá no postinho de saúde. E impressionante a quantidade de mensagens que nós recebemos, dizendo, olha, aqui não tem médico, aqui não tem atendimento, aqui não tem remédio, aqui não tem nada. Lúcio, impressionante. E isso prova, de certa forma, uma amostra pequena, mas considerável, né? Considerando a audiência maciça do programa Cidade Alerta em todo o estado do Mato Grosso, que realmente a atenção básica não está funcionando. E é por conta exatamente dessa questão da falta de funcionamento na atenção básica que você tem essa sobrecarga em cima da Arena Pantanal, com filas quilométricas de 900 pessoas por dia. Então, você vê que houve sim um erro de gestão, está havendo um erro de gestão, né? Por conta do município, que isso é responsabilidade do município, para que isso pudesse funcionar da melhor forma possível. Gente, vamos agora ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, porque a gente vai falar daquela novela. Você já está cansado, né, de assistir capítulo que se arrasta e se arrasta. Tem um trenzinho aí ou não? É o VLT versus BRT. Isso porque uma decisão da Justiça mandou que o governo de Mato Grosso ouça cidades antes de trocar o VLT pelo BRT. É isso mesmo, Oliveira? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Nayara, Lúcia, Haroldo, é isso mesmo, bota novela nisso, né? A população já está cansada dessa conversa fiada, né? Dessa briga, essa queda de braço política e nada de solução em torno do veículo leve sobre trilhos. O juiz da primeira vara federal civil e agrária de Mato Grosso, João Vieira Ciro José de Andrade Arapiraca, é o nome do juiz, determinou que o governador Mauro Mendes realize debates e consultas públicas a respeito da troca do veículo leve sobre trilhos, o VLT, pelo BRT, o Bus Rapid Transit, anunciado em dezembro do ano passado. A decisão foi proferida na última terça-feira dentro do pedido de liminar que a Prefeitura de Cuiabá pedia para tentar suspender o trâmite do processo de troca do modal. Apesar do pedido negado, o magistrado pede que o governo comprove que tenha realizado debates e audiência pública sobre a troca. Caso contrário, que adote medidas para possibilitar a realização de debates, consultas e audiências públicas, diz o trecho da decisão, coisa que não aconteceu. Foi uma decisão monocrática, o governador reuniu seu secretariado e anunciou que tinha desistido do VLT. O magistrado ainda determina que o governo Mauro Mendes inclua a participação do Conselho Deliberativo Metropolitano da região do Vale do Rio Cuiabá, o CODEM-VRC, conferindo publicidade a todos os aspectos que levaram à conclusão da maior viabilidade do modal BRT como solução de mobilidade urbana, comprovando-se nos autos, diz outro trecho da decisão. Ou seja, o juiz pediu que o governador prove. Por quê? Quais são os motivos que fizeram com que ele escolhesse, trocasse o VLT pelo BRT? Quais são as vantagens? Enquanto todo mundo fala que os ônibus, né, do transporte coletivo aqui estão caindo aos pedaços e que o VLT é movido a combustível fóssil que polui, né, o meio ambiente, não só pela fumaça expelida, mas também pelo barulho, né? Tem tudo isso.
Então, por isso, o juiz determinou que se faça esse esclarecimento e o governador Mauro Mendes, então, deve se reunir com o consórcio para discutir essa questão. É o que se espera, porque não se pode enfiar goela abaixo uma decisão monocrática sem que a população participe de um amplo debate para escolher. Por que não fazer uma enquete, um plebiscito, se a população quer o BRT ou quer o VLT? Então, por isso, o magistrado Ciro José de Andrade Arapiraca determinou que o governador realize esses debates e consultas públicas. Voltamos com você, Nayara, Lúcio, Haroldo. Obrigada, viu, Oliveira? E vai ficar assim, viu, Nayara? Vai ficar assim. Lembra que dessa indecisão lá atrás, dessa novela mexicana, né? Vai ficar assim. Uma hora a justiça pende para um lado, aí o governo vai recorrer, aí vai pender para o outro lado, entendeu? Do lado da prefeitura. E vai ficar esse embate aí até sabe-se lá quando. E a gente vai ficar vendo essas cenas horrorosas da nossa cidade, de uma obra que seria importante, sem dúvida alguma, completamente incompleta e com um símbolo, sinônimo de corrupção. Eu tenho uma leitura um pouco diferente dessa do professor Haroldo Arruda, né? E vou explicar por quê. Quando o governador Mauro Mendes anunciou a troca do modal, abandonando o VLT e partindo para o BRT, o prefeito Emanuel Pinheiro reagiu, né? Falou, olha, nós vamos ter aí uma guerra jurídica. Pois bem, o prefeito Emanuel Pinheiro vem tendo sucessivas derrotas na justiça nessa questão aqui, nesse embate VLT-BRT. O governo tem ganhado praticamente todas. Verdade. E nessa daí é o seguinte, nessa daí o prefeito não ganhou nada. Não é ele que está pedindo plebiscito? Não, pedindo plebiscito sim. Agora o juiz aqui não disse que é para fazer plebiscito. O juiz só disse aqui o seguinte, olha, que é para ouvir a população. Eu não vou suspender o ato do governo do Estado, né, da troca do VLT para o BRT. A única coisa que o juiz pediu, falou, olha, ouça os envolvidos. Ouvir. Aí o governo do Estado vai lá, chama, ouve e acabou o assunto. A decisão do juiz é essa. Se eu não estiver... Não é ouvir a população? Não, é para ouvir as prefeituras, os envolvidos. No caso aí, então, eu pensei que fosse para ouvir a população. Não, o Oliveira que depois falou que agora abre, que tem um pedido de plebiscito. Ele estava contextualizando. Já falou que não vai fazer plebiscito nenhum, né? Que ele é contra o plebiscito, e esse plebiscito tem que ser autorizado lá para a Assembleia. Aí o prefeito Emanuel Pinheiro, nessa briga com o MDB, ele fica cutucando lá os deputados do partido dele, falou, não, esse pessoal é tudo serviçal do governador Mauro Mendes. Bom, mas voltando aqui ao VLT, o que o juiz decidiu aqui, ó, é o seguinte, abre aspas, diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência pretendida na inicial, determinando que o Estado de Mato Grosso comprove já ter promovido ou, caso contrário, que adote medidas para possibilitar a realização de debates, consultas e ou audiências públicas, inclusive com a participação do Conselho Deliberativo Metropolitano da região do Vale do Rio Cuiabá, conferindo publicidade a todos os aspectos que levaram à conclusão, ou que levariam, né, de maior viabilidade do modal BRT como solução de mobilidade urbana, comprovando-se nos autos. Foi a decisão do magistrado. Aí então, tem audiência pública. Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que o juiz decidiu por realizar audiência pública, tanto é que ele falou não necessariamente parcialmente, porque o pedido da prefeitura era para suspender o ato do governador mudando do VLT para o BRT. Na minha opinião, eu acho o seguinte, vai atrasar um pouco? Vai atrasar um pouco. Vai prevalecer? Vai atrasar um pouco, mas me parece o seguinte, a vontade do governo. Que vai prevalecer a vontade do governo, a depender do resultado lá de Brasília, né? O conselho lá do gestor lá do FGTS, né, precisa se reunir, né, e aprovar a mudança do objeto do financiamento, que está lá como VLT e teria que passar para o BRT. E essa decisão ainda não foi tomada lá em Brasília, porque o conselho do FGTS teve que adiar a reunião, porque tem um membro desse conselho que é do Ministério da Economia, e o Ministério da Economia ainda não fez a indicação desse membro, desse integrante aí para o conselho do Fundo de Garantia. O que pode comprometer aí é aquele prazo que o
o governo já tinha adiantado de lançar a licitação do BRT para o mês de maio. Deixa eu colocar aqui o pessoal participando antes do intervalo sobre esse assunto. A melhor decisão da Justiça quanto ao VLT versus BLT foi ouvir todos. Defenda audiências públicas para uma decisão definitiva. O povo precisa participar. É o Gilson Alves, do Centro. A população quer usar o transporte, a população que usa o transporte público não será ouvida? É o Júnior, de Rondonópolis, que pergunta. Bom dia, bancada. Então, pelas palavras do Lúcio, a abertura da CPI foi só para favorecer empresas de Mato Grosso. Como assim? Como assim? Não entendi. Sou colaborador de uma empresa terceirizada. O que aconteceu foi a sucumbência dos nossos direitos, que anos lutamos e no piscar dos olhos perdemos tudo, diz aí o nosso telespectador. É com relação à Energisa. Tá falando da Energisa. Tá, Energisa. Entendi. Tudo bem. Olha... Não, porque nos bastidores, só para explicar melhor, quando surgiu aquela CPI da Energisa, nos bastidores, a informação que circulou era o seguinte, era uma forma de pressionar a Energisa aqui em Mato Grosso, porque tinha aí um grupo de empresários que estava incomodado, e até com razão, né? Até com razão, porque a Energisa estava buscando fora de Mato Grosso empresas fornecedoras, prestadoras de serviço, né? Eu penso o seguinte, a Energisa deve priorizar as empresas daqui, mas de outro lado, não se pode abrir uma CPI, né? Abrir uma CPI usando um mandato popular para defender o interesse de uma meia dúzia de empresários. Isso é errado, né? Certo. Pressionar a Energisa, sim, para contratar empresas daqui, sim, gerar emprego e renda aqui, sim. Agora, usar um cargo público, um mandato popular, não é isso? Para pressionar uma empresa, porque tem uma meia dúzia de fornecedores que estão sendo prejudicados, não é o caminho. Lógico que essas empresas que atuam aqui, elas geram mão de obra, geram renda, não é isso? Mas não é por aí. Mas olha que coisa interessante, das CPIs que foram criadas, porque ali a Assembleia Legislativa é uma fábrica de CPI. É CPI das cartas de crédito, é CPI da Energisa, é CPI da Copa do Mundo, né? Quantas foram conclusivas? Quantas foram realmente conclusivas? Ou seja, chegaram em algum lugar? Você consegue apontar alguma? Você consegue, Nayara? Eu não consigo. Todos os trabalhos, de certa forma, são incompletos, né? Porque eles não conseguem realmente... assim, faz um estardalhaço no começo, né? Vamos criar uma CPI por conta disso. Mas nunca chega a lugar nenhum. Gente, vamos para o nosso... Mas a CPI das cartas de crédito chegou. Agora... Não chegou. Mas não foi divulgado. Chegou na mão do engavetador, né? É isso? Todas, né? Gente, 6 horas e 42 minutos, vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente, tem flagrante. Atenção aí, pessoal do transporte coletivo, ó. O pessoal está em tempo real, inclusive fazendo chamada de vídeo aqui, flagrante de superlotação. A gente já volta.